Olá a todos! É com enorme prazer que a gente embarca hoje num tema que sempre causa muita discussão, muita mesmo, a existência de Deus. E para nos guiar nessa, digamos, aventura intelectual, temos aqui dois convidados especiais. Isso. Seja muito bem-vindo, Josi, que se identifica como agnóstico. Hendrik, que se considera ateu. A ideia hoje é a gente mergulhar fundo, viu? Mergulhar fundo nas nuances do agnosticismo e do ateísmo, duas perspectivas que, desafiam as crenças mais tradicionais. E nos fazem questionar, né? O papel da fé, da razão, nessa busca, às vezes, incansável pelo conhecimento. Incansável, com certeza. Joseph, vamos começar com você. Explica pra gente, pro pessoal que tá acompanhando, o que é ser agnóstico? O que te leva a se identificar dessa forma? Olha, a gente parte da ideia de que, como seres humanos, a gente não tem todas as respostas. Essa busca pela verdade absoluta é complicada. Principalmente quando o assunto é uma entidade divina. Uhum. A gente não nega a possibilidade, claro, de Deus existir, mas também não confirma. Para nós, a verdade sobre Deus, se é que existe uma verdade, é algo que a gente não consegue alcançar com a mente. Entendi. Hendrik, e no ateísmo, como é que essa visão se diferencia? Qual o ponto central para vocês? No ateísmo, a gente vai um passo além. A gente não acredita na existência de Deus. E essa conclusão, ela vem da falta de evidências. Evidências concretas, sabe? E também da análise crítica dos argumentos da teologia. Se não tem provas convincentes pra gente, é motivo suficiente para rejeitar a ideia de um criador sobrenatural. A gente busca embasamento, né? Algo palpável. E é interessante como as duas perspectivas, elas questionam a fé cega, valorizam a razão, mas chegam a conclusões bem diferentes. Agora, pensando historicamente, como essas visões de mundo se desenvolveram ao longo dos séculos. Olha, essa busca por respostas sobre o divino, ela é antiga, milenar. É. Mas a gente pode dizer que o pensamento cético tem raízes lá na Grécia Antiga. É mesmo. Filósofos como Protágoras. Ele já tinha dúvidas sobre a natureza dos deuses. Mas foi o iluminismo que mudou tudo. Figuras como David Hume e Immanuel Kant, eles desafiaram os dogmas religiosos, usando a razão. E aí inauguraram uma nova era, uma era de questionamento. O iluminismo foi um marco, né? Uma ruptura com o pensamento tradicional. E que papel Hume teve nesse processo? Bom, o Hume, ele defendia que a crença em Deus, ela vinha mais do medo e da ignorância do que de evidências reais, sabe? Faz sentido. Ele questionava: onde estão as provas? Cadê a lógica por trás dessa crença? E o Kant, como ele contribuiu para essa mudança de paradigma? Kant era um gênio. Ele explorou os limites da razão humana. É a capacidade da gente compreender as coisas. Exatamente. E ele dizia: mesmo que Deus exista, a nossa mente, que é limitada, não ia conseguir entender completamente. Deus ia transcender a nossa capacidade de conhecer. E ia ser algo além da nossa compreensão. Como é que foi? E aí, a busca por provas definitivas, para ele, era meio que inútil. É uma busca sem fim. Então, o iluminismo plantou essa sementinha, né? A sementinha do ateísmo e do agnosticismo. Questionando a igreja, incentivando o pensamento crítico. E a ciência, como ela impactou essa evolução? Século XIX, nossa, foi uma explosão de descobertas. A ciência dando explicações para as coisas que antes eram atribuídas a Deus. Nossa, imagina. E aí vem Darwin, né, com a teoria da evolução, o marco, mostrando que a vida é complexa, ela podia surgir por processos naturais, sem precisar de um designer inteligente. E como o agnosticismo lidou com essa nova onda? Essa onda de conhecimento científico? O agnosticismo se consolidou como uma alternativa. Uma alternativa à certeza, tanto da fé quanto da negação absoluta. E aí o Thomas Henry Huxley, biólogo, grande defensor do darwinismo, ele criou o termo agnóstico para descrever quem, assim como ele, achava a existência de Deus uma questão indecifrável. Algo que a gente não consegue saber ao certo. Ele dizia que a religião e o ateísmo se apoiavam em dogmas, afirmações inquestionáveis, enquanto o agnosticismo abraçava a dúvida com postura intelectual honesta. Reconhecer os limites do conhecimento humano. E como essa postura se conecta com o ateísmo, que se baseia na certeza da não existência de Deus? Olha, apesar das conclusões serem diferentes, a gente compartilha, digamos, um ponto de partida. Ou seria? A insatisfação com a falta de provas. Provas reais, sabe? Da existência de Deus. A gente quer ver para crer, né? É isso aí. O debate entre nós é como a gente interpreta essa falta de evidências. Hendrik, você concorda com essa visão? De que existe esse ponto de convergência? Sim, em partes. A gente questiona a fé cega, existem provas para sustentar crenças. A diferença está na conclusão que a gente tira. O agnosticismo fica na incerteza. O ateísmo, ele se posiciona de forma mais, digamos, categórica. Nega a existência de Deus com base na falta de provas. E como essas duas perspectivas, que rejeitam ou questionam a existência de Deus,
como elas encaram a busca por sentido na vida. Afinal, sem uma entidade divina ditando o nosso propósito, de onde vem o significado da nossa existência? Essa é a grande questão, né? Com ou sem Deus, o que nos move, o que dá sentido para tudo isso? Essa busca por significado é universal. Joseph, e para o agnosticismo, que lida com essa incerteza, como é que fica essa busca? Pra gente, o sentido da vida não é uma resposta pronta, tipo, tá aqui, ó, pronto, resolvido. É mais uma pergunta em aberto. Uma busca constante. Uma jornada. Sem essa certeza sobre Deus, a gente busca significado na própria experiência humana, nos relacionamentos, no conhecimento, na arte, no legado que a gente deixa. É construir algo que faça diferença. E para o ateísmo, Hendrik, como é que essa busca se manifesta? A ideia é que, bom, a gente é autor do nosso próprio propósito. A gente que escreve a história. Exatamente. Sem um plano divino para seguir, a gente tem a liberdade e a responsabilidade de decidir o que importa. O que dá sentido? Para uns, pode ser conhecimento, para outros, contribuir para a sociedade. Realizar sonhos, construir família. As possibilidades, elas são, bom, infinitas. Essa liberdade, ela pode ser libertadora, mas também dá um frio na barriga. Porque a responsabilidade é toda nossa. Sem roteiro. Sem roteiro. E aí, como o ateísmo e o agnosticismo, que, bom, questionam a moral religiosa, como eles fundamentam suas éticas, sem Deus, de onde vem a bússola moral? É o que define o certo e o errado. Tanto o ateísmo quanto o agnosticismo, eles se baseiam na razão, na empatia, na busca pelo bem comum. A moralidade para essas visões não vem de cima de mandamentos divinos. Ela vem da nossa capacidade de pensar. De se colocar no lugar do outro. De entender as consequências das nossas ações. E de agir para diminuir o sofrimento, aumentar a felicidade. Uma ética baseada em princípios humanistas. Mas e a morte? Como encarar a finitude sem a promessa de um paraíso, de uma reencarnação? A gente toca num ponto delicado. Para o ateísmo, a morte é vista como o fim da consciência. Um retorno, digamos, ao estado inicial. É como se a gente voltasse para antes de nascer. Exatamente. E essa visão, para alguns, pode parecer triste, mas leva a valorizar a vida presente. O que agora? Aproveitar cada momento. E pro agnosticismo, Joseph? Como é que fica essa questão da morte? Pra gente, a morte é um mistério, né? Assim como a gente não sabe ao certo sobre Deus, a gente também não tem como afirmar o que acontece depois. A gente aceita essa incerteza e se concentra em viver de forma plena, significativa. Independente do que vier depois. Interessante como cada perspectiva, à sua maneira, encontra formas de lidar com essa finitude, de dar sentido à vida. E a própria história do pensamento religioso mostra que a ideia da morte foi mudando com o tempo. A gente vê isso na Bíblia. É mesmo. A tradição judaica, de onde o cristianismo surgiu, tinha uma visão mais terrena. O foco era na vida presente, em deixar um legado para as próximas gerações. A ideia de um paraíso, de um inferno, isso veio depois. Influenciado por outras culturas, contextos históricos. Então a Bíblia, texto central para o cristianismo, mostra uma visão da morte que evoluiu ao longo do tempo. Exatamente. As crenças, elas não são estáticas, elas se adaptam. E o ateísmo e o agnosticismo, como se posicionam diante dessa constatação, de que as crenças religiosas são produtos de um processo histórico-cultural. Para o ateísmo, isso reforça a ideia de que as religiões são criações humanas, moldadas pelos contextos. A falta de provas de Deus, junto com essa compreensão, nos leva a concluir que a fé é um fenômeno cultural e não uma revelação divina. O agnosticismo vê nessa variedade de crenças e na reinterpretação dos textos sagrados um reflexo da busca humana por conhecimento, a dúvida, a incerteza, a busca por evidências, a análise crítica. Para a gente, isso é essencial. Para entender o mundo e o nosso lugar nele, e falando em busca por conhecimento, a gente queria explorar os limites da compreensão humana. Será que somos capazes de desvendar todos os mistérios do universo? Ou existem questões que sempre estarão além do nosso alcance? E a gente volta para o nosso mergulho. Joseph Hendrik, a gente explorou bastante coisa, né? Origens, ética, a busca por significados, limites do conhecimento. Para finalizar, eu queria tocar num ponto-chave. A dúvida. A dúvida. Muita gente vê como algo ruim, mas ela pode ser um motor, sabe? Um motor. Que impulsiona a gente a questionar, investigar e ir além das respostas fáceis, dos dogmas. Faz sentido. E Joseph, no agnosticismo, como a dúvida se encaixa na sua vida? Olha, a dúvida pra mim é tipo uma companheira, sabe? Tá sempre ali, me mantém ligado, me impede de cair na armadilha das certezas absolutas, me faz buscar novas perspectivas. É a dúvida que me permite ter a mente aberta, aprender com quem pensa diferente, aceitar que não tenho todas as respostas, isso é libertador. Abre espaço pra conversa, pra troca de ideias. Te coloca em movimento. E para você, Hendrik, como ateu, qual a importância da dúvida?
A dúvida é a base do pensamento crítico, do método científico. É por causa da dúvida que a gente formula hipóteses, testa teorias, faz novas descobertas. E no ateísmo, a gente aplica essa dúvida à própria ideia de Deus. Questiona os argumentos, as evidências, e a gente conclui que não tem prova suficiente para acreditar no Criador sobrenatural. A dúvida nos leva a rejeitar a fé cega, a buscar uma compreensão do mundo baseada em fatos, na razão. É essa postura de questionamento, essa vontade de entender o mundo pela razão, pela análise crítica, que une o agnosticismo e o ateísmo. É um ponto em comum. A gente pode chegar a conclusões diferentes sobre Deus, mas a gente compartilha esse compromisso com a busca pelo conhecimento, com a rejeição dos dogmas, com a liberdade de pensar. E essa busca, essa disposição para questionar, para dialogar, é essencial para construir uma sociedade mais justa, mais tolerante, mais sábia. E com isso a gente chega ao fim do nosso mergulho. Joseph e Nick, muito obrigado pela participação. Foi um prazer enorme ter vocês aqui. O prazer foi nosso. E lembrem-se, a dúvida não é inimiga da fé, é uma aliada na busca por uma compreensão mais profunda da vida. Uma ótima mensagem para a gente encerrar. Valeu, pessoal, e até a próxima.